Fala pessoal, o tema dessa semana não é gauchão, é o charmoso gauchão. Então roda a vinheta. Gauchão não é gauchão sem Paulo Brito. Tudo bem contigo, Brito? Pra ti é boa tarde, tudo belezinha? Tudo belezinha, tudo belezinha. Boa tarde para ti, para todo mundo, pro Lédio. E vamos que vamos para todo mundo que está nos acompanhando aí. Aquele abraço, vamos nessa com chimarrão e com gauchão, charmoso gauchão. É isso aí. E ele que tem várias lembranças, estava falando aqui nos bastidores daquele time do Renner de 1954. Lédio Legal, tudo bem contigo, Lédio? Boa tarde. Salve, Lucas Weber, boa tarde. Um abraço pro Brito. Feliz de estar aqui com vocês e principalmente com essa lenda da narração gaúcha, né? Que hoje adjetivou o Campeonato Gaúcho. Todo mundo chama de charmoso gauchão por causa deste belíssimo homem que está presente conosco hoje, Paulo Brito. Paulo Brito que estará conosco aqui, porque, cara, se tu for pegar dessa lista aqui, a maioria dos títulos é narrado pelo Paulo Brito. Qualquer jogo que tu pega aí de YouTube e tudo mais, sempre vai ter a narração do Britinho. E o que ele não narrou, ele assistiu, né, Weber? O que ele não narrou, ele assistiu todos eles, desde o de 45 ali. Vai essa aí, Britinho. Se vocês me sacaneiam, né? Mas eu comecei a narrar a partir de 1990, e quer dizer, 90 a RBS não tinha comprado ainda, né? Foi em 95 dessa lista aí o primeiro gauchão que eu narrei. Então, estou botando para carregar aqui, ó, este meu computador aqui para que a gente possa bater aquele papo aí, porque eu estou vendo muitos charmosos. Não era charmoso antes, né? O charmoso veio agora que ano, eu lembro, o Weber, como espectador naquele gauchão de 76 ali, como torcedor, que agora eu posso falar, né? Como torcedor, aquele de 76 ali, pode desligar essa aqui. E de 76, aquele time do Inter. Confere aquele time do Inter, era Manga Cláudio, Figueroa, Marinho, Vacaria, era Caçapava, Falcão, Carpegiani, Valdomiro, Dario, Lula. Era esse time de 76, do Internacional? Era esse time mesmo. Eu tô pegando aqui, tá, Oi, pode falar, Britinho. 77 o Grêmio ganhou. 77, sim, 77 é a quebra do... É a quebra do jejum. É quando o Inter era octacampeão e o Grêmio ganhou. Mas deixa, Paulo Brito, antes da gente citar os campeonatos gaúchos e tudo mais, deixa eu explicar pra galera como vai funcionar. A gente tem de 1 a 20 as posições. E aí a gente tem os principais títulos gaúchos, os principais gauchões de cada equipe. Eu peguei 8 do Inter, tá? Os 8 principais. 8 do Grêmio, e aí eu peguei 4 do interior, porque também a gente tem que fazer menção honrosa aqui ao Renner de 1954, ao Novo Hamburgo em 2017, ao Caxias no ano de 2000 e ao Juventude em 98. Os do Inter ali, tá? 1945. Por quê? Porque foi o hexacampeonato no talvez auge do rolo compressor daquela época, um dos maiores esquadrões da história do Inter. Em 1969, uma quebra da hegemonia do Grêmio e também o primeiro título do estádio Beira-Rio, o Inter que demorou tanto tempo para construir aquele estádio, mas que teve o Campeonato Gaúcho sendo decidido no Beira-Rio. Em 1976, o octacampeonato, que eu acho que não preciso nem falar, dispensa comentários. Em 91, um gauchão muito importante da quebra da hegemonia do Grêmio. O Baldasso fala muito sobre como ele invadiu o Beira-Rio naquele jogo. E o presidente Alessandro Barcelos, hoje, que na época era só um torcedor, também invadiu. Em 97 tem uma das maiores sacadas da história dos Grenais, a lesão fake do Fabiano, depois ele entra em campo e faz o gol. Em 2008, o fim da toca no Juventude, 8-1. 2011, o Grenal do Falcão contra o Renato. Em 2014, quando o Inter ganha de 4-1 do Grêmio em Caxias do Sul. Já do Grêmio, em 68 o Grêmio foi hepta. Em 1977, como o Brito citou ali,
foi a quebra do jejum, quebra do octa com o gol do André Catimba. Em 1990, o Grêmio virou hexacampeão gaúcho, mais um grande feito. Em 95, o Banguzinho, que foi o time que o Grêmio ganhou com praticamente o time reserva, time de jogadores da base, um time alternativo, o Campeonato Gaúcho, no mesmo ano foi campeão da América. Em 99, Ronaldinho Gaúcho destruiu na final. Em 2006, o do Pedro Júnior, que o Grêmio ganhou no Beira-Rio. Em 2019, aquele Grenal Renato versus Odair, que o Grêmio ganhou nos pênaltis, que inclusive é o Grenal que teve a peitada do D'Alessandro no Roberto Bins, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Em 2024, o mais recente, onde o Grêmio conquistou o heptacampeonato gaúcho. Ô Paulo Brito, eu quero começar contigo, e eu quero começar justamente sobre este título gaúcho que tu bem comentaste, no ano de 1976, Inter octacampeão gaúcho. Tu lembra onde tu estava neste momento? Tu estava em Santa Cruz do Sul, de repente tu ia no Beira-Rio naquela época. Qual é a tua lembrança desse título gaúcho de 1976, Brito? Cara, esse título aí, eu tinha 16 anos. Eu já jogava na Avenida. Foi uma época que o Inter foi jogar em Santa Cruz, no Monumental dos Eucaliptos, e o nosso treinador era o Carlitos. Lembra do Carlitos, que esses dias tu colocou uma foto dele? Esse é o Carlitos, sargento, Carlitos Santa Cruz do Sul. O Carlitos Muradas, sargento Carlitos Muradas, que jogou no Inter, foi reserva do Valdomiro, ponta direita também, de muita qualidade. Ele era sargento. Então, quando ele veio jogar no Inter, ele exigiu, olha, não posso deixar de ser sargento, que a minha aposentadoria está aqui. E naquela época o pessoal não ganhava muito, mesmo no Inter. Não ganhava muito. Eu viajei muitos anos com o Cláudio Duarte, quando ele foi comentarista da RBS, ele fazia parte daquele time. O jogador que mais ganhava era $10 mil. $10 mil. Sabe o que é isso? $10 mil hoje. Um jogador ganhando 60 mil, vamos dizer. É um então, terceiro reserva da dupla, Brito. Hoje em dia, o terceiro goleiro ganha mais que isso. Isso, ganha muito mais. Então, eu lembro que em 76 eu era torcedor do Inter, né? Meu pai me trazia, às vezes, para ver o jogo, mas o que eu mais me lembro aqui, o Inter foi jogar com o Juvenil em Santa Cruz e eu joguei no Juvenil do Avenida. E o Carlitos, ponta direita, Muradas, que foi reserva do Valdomiro, disse para mim no vestiário antes de começar o jogo, olha, o Inter vai te observar e quer te levar, se tu jogar bem. Agora, se tu quiser enfeitar e fazer gracinha em campo, eu vou te tirar e tu vai levar umas porradas ainda. Ele era sargento, era brabo. Eu digo, não, deixa pra mim. E eu acabei com o jogo, o jogo estava 0-0 até o segundo tempo, e aí eis que sai do banco de reservas do Inter, Silvio Hickman, que era do Avenida antes, jogava no meu time lá, jogava com a gente lá. Saiu do banco e fez o gol de cabeça, 1-0 pro Inter. E ganharam do Avenidinha lá, 1-0. E aí, depois do jogo, não deixaram nem eu tomar banho, né? Eu fui direto com o próprio ônibus do Inter para Porto Alegre. Então, são histórias assim, né? E aí eu lembro que quando eu estava em Porto Alegre, eu fui ver um jogo do Inter de 76 na arquibancada do Beira-Rio, estava menos 20 graus, brincando, né? Sensação térmica, muito frio, mas dava gosto de ver aquele time, dava gosto. Então, cara, esse time de 76, eu vou dizer, o Inter foi campeão do mundo em 2006, teve vários times de qualidade, mas esse time da década de 70, meu Deus do céu, não tem comparação, Weber, não tem. Eu até fiquei surpreso aqui com o Grêmio 77, eu não lembrava que o Grêmio tinha sido campeão gaúcho de 77. Não lembrava. Pois é, o Brito, antes até de falar do Grêmio de 77, cara, eu não sei se vocês concordam, e geralmente a gente faz um mistério da primeira colocação e tudo mais, mas eu acho que quando se fala em Campeonato Gaúcho, se fala em octa, e principalmente, Lédio, a gente percebe que de todos os lados a gente vê uma pressão muito grande pelo Campeonato Gaúcho desse ano,
que é justamente para igualar um feito tão importante na história do estadual. Então eu não sei se tu concorda comigo, para mim, além de, claro, o Brito acabou de explicar ali, era um cano de time, depois foi campeão brasileiro, mas para mim é o maior campeonato gaúcho de todos os tempos, sem sombra de dúvidas. Com certeza, é muito marcante, né? Um octacampeonato na história do futebol gaúcho. E além disso, esse time foi bicampeão brasileiro 75, 76, jogadores fantásticos, é muito marcante. Tanto que no ano de 2025 estamos aqui brigando, peleando para não deixar o Grêmio também igualar esse feito que é marcante na história do Inter. Mas agora eu fiquei curioso, Paulo Brito, e depois? Beleza, tu foi para Porto Alegre, viu os jogos internacional e depois? Conta um pouco mais dessa história aí. Ah, cara, essa história é longa. Eu fiquei na casa de um padrinho, do meu padrinho, meu tio, meu padrinho, que era conselheiro do Grêmio. E eu fiquei na casa dele para ir me apresentar no Internacional, no CT, era um campo auxiliar que tinha no Beira-Rio, o CT onde treinava o Internacional profissional, o Internacional da base. E aí o treinador do Inter era o Jaime Schmidt. E o meu tio, no apartamento dele lá na Fernandes Vieira, vou te levar pro Grêmio. Eu digo, não, tá louco? E ele, vou te levar pro Grêmio. Eu digo, mas tá louco, os caras estão me esperando lá, não, que Grêmio, tá louco, não vai me levar pro Grêmio. E aí, eis que no dia de ele me levar pro Beira-Rio, ele vai lá no Olímpico e me apresenta pro Paulo Lumumba. Paulo Lumumba, técnico da base do Grêmio, que tinha aquele ano na base, eu treinei junto com o Baidec, com Paulo César Magalhães, com, cara, um monte desses jogadores aí que foram jogadores do Grêmio. E aí um dia eu disse pro Lumumba, eu tenho que ir a Santa Cruz buscar minhas coisas lá, que eu não tenho nada aqui. E fui para Santa Cruz e nunca mais apareci em Porto Alegre. Nunca mais, nunca mais. E assim se foi a carreira do Paulinho Brito. Depois apenas como narrador e o resto é história. Ô Lédio, a gente sabe que nem eu, nem tu, nem ninguém, a gente viveu os anos 40 ali, a década de 60 e tudo mais, mas tem algum desses títulos do Inter que te marcou bastante, tu queria falar um pouco mais sobre? O primeiro título, Weber, que eu tenho lembrança de comemorar com mais efusão foi o Gaúcho de 97. Para mim é um título muito marcante, aquele gol do Fabiano. É um time dos anos 90 do Inter que tinha qualidade, os anos 90 sofrido, onde o Grêmio dominava, veio de diversos títulos, e o Inter conseguiu, com esse título gaúcho, mostrar que quem mandava no estado era o Inter. Lembrando que esse gauchão do Inter, ele foi em cima de um Grêmio que era campeão da Libertadores, era campeão da Copa do Brasil e era campeão brasileiro. Foi muito importante. Na época, o Inter não tinha títulos ainda da Libertadores, do Mundial. Eu lembro que a minha sala de aula, eu tinha 10 anos na época, era de 30, 28 eram gremistas, 2 eram colorados, e aí a gente se agarrava no que podia, Weber. Era o Brasileirão Invicto de 79, era o primeiro colocado no ranking da CBF, e esse título gaúcho aí foi importantíssimo para a minha geração, que teve uma década de 90 tão sofrida. Ô Britinho, e a lesão do Fabiano, tem alguma história de bastidor dessa grande final do Campeonato Gaúcho? Quem era o treinador naquela época, lembra? Era o Celso Rotti? Era o Rotti. Pois é, não... Cara, aquela época eles faziam cada coisa, enfaixavam jogadores, engessava a perna de jogadores, faziam... Eu viajei com Cláudio Duarte, viajei com Batista, viajei com o Dunga. O Dunga fez 2 meses para Gauchão na RBS, que eu trovei ele, jogava bola comigo, ele foi sem ganhar nenhum pila. Assim que parou de jogar, na nossa pelada lá, Dunga, comenta o jogo lá na RBS comigo. E ele, tá, me pega lá em casa domingo, depois do almoço. Antes do almoço, não. Aí pegava o Dunga lá e ia para a cidade, que era o Gauchão, e ele comentou o jogo 2 meses, depois não aguentou mais. Então, Dunga, Cláudio Duarte, Batista, até o Figueroa. Figueroa comentou, lembra? E eu viajei com o Figueroa. E ele ia contando histórias também. E o Cláudio Duarte me contou uma vez que o Batista, vou com uma história do Batista que é mais interessante, na seleção brasileira,
eles queriam que o Cerezo jogasse, o Batista não jogasse naquele jogo contra a Argentina, a seleção brasileira, e aí engessaram a perna do Batista na seleção. Cara, tem cada história. Eu ficaria aqui até fim da semana contando histórias aqui que esses caras me contaram, né? Tem a reportagem clássica, Brito e Weber, que é o Maurício Saraiva com um terno de ombreira, assim, aí tá o Banha no campo com o Fabiano caído. É muito legal, é do folclore do futebol gaúcho. Então tem cada coisa que já fizeram, meu Deus do céu, eu tenho tanta coisa assim que eu não... Muitas eu não lembro, mas as que eu lembro daria para ficar uma semana aqui contando, porque foram desde 90 até 2017 na RBS, depois teve um ano na Bandeirantes, teve já 3 anos agora no canal do Baldaço, teve um ano que eu narrei nas minhas redes sociais, com uma equipe bem forte, que era o Márcio Chagas na arbitragem, o Ribeiro Neto comentando, o Glauco Paza de repórter. Então, cara, Gauchão, vou dizer um negócio, teria história aqui, muita história para contar. Mas eu tô vendo aqui, Weber, 2006, o Inter campeão do mundo, o campeão gaúcho foi o Grêmio. Isso. Só Gol pelas do Pedro fotos Júnior aqui. na final. Como? Gol do Pedro Júnior na final. Pois é, agora eu tô vendo as fotos aqui, ó. 92, aquele ano de 76. 76 o Inter tinha aquele time, foi campeão gaúcho, 77 foi o Grêmio. Tu tem essa escalação do Grêmio aí, Gil? O Gil, tô acostumado com o Gil. O Weber, se eu não me engano ali é Corvo, Eurico, Anchieta, Beto Fuscão e Bacamarte. Eu acho, tô chutando aqui, mas eu acho que pela fotinho aqui eu tô vendo. Tem essa escalação do Grêmio de 77? Ó, Corbo, Eurico, Cassial, Oberdan e Ladinho. Vitor Hugo, Tadeu, Hit e Yura. Depois entra Wilson. Tarciso, André. Depois entra Alcindo e Éder. Um belo time desse time do Grêmio. E já adiantando, tá, o Paulo Brito? Eu acho que é o gauchão mais significativo da história do Grêmio. Porque era um período de vacas magras pro Grêmio. Era um Grêmio que ainda não tinha a Libertadores, ainda não tinha o Mundial ou Intercontinental, seja lá o que querem falar, não tinha Campeonato Brasileiro e viveu um período em que viu o Inter conquistar 8 títulos gaúchos seguidos, o Inter que era uma máquina, bicampeão brasileiro. Então, assim, por toda a quebra da hegemonia, eu colocaria na segunda colocação o Grêmio de 77, não sei se tu concordaria comigo. Grêmio de 77, aquela década toda colorada, cara... Foi uma façanha do Grêmio. Foi uma façanha. 77, o Inter tinha Falcão, tinha Jair, tinha Valdomiro. Olha, 77 eu acho que realmente eu vou contigo aí, 77. E o gauchão de 97 que a gente estava falando, Led, em qual colocação que a gente pode colocar? Vamos colocar em quinto, Weber, porque eu tenho ali outros candidatos a quarto e terceiro lugar que são bem importantes na história também. Eu acho que 2 gauchões, Paulo Brito, que a gente fala muito pouco, são os títulos gaúchos da dupla Caju, né? Eu sei que daqui a pouco a gente vai falar do Renner, do Novo Hamburgo e tudo mais, mas eu queria que tu comentasse um pouco, aí pode escolher se quer falar do Juventude de 98, do Caxias de 2000, o que tu prefere? Eu? Isso. O Juventude em 98 foi muito valorizado, quebrando uma hegemonia, né, da dupla Grenal, o Juventude de 98. Mas o Juventude já era maiorzinho. O time de 2000, do Caxias, que tinha o Tite, cara, foi uma façanha do Caxias, né, que tinha o Gil Baiano, tinha, cara, eu sou ruim de memória, mas eu lembro que tinha o Gil Baiano, tinha Paulo Turra na zaga, o sobrinho do Filipão, isso, que está hoje de técnico aí, né, o auxiliar do Filipão, enfim. Foi uma façanha. O Caxias em 2000, eu vou dizer, foi uma conquista que eles vibraram muito, que teve muita importância para a cidade, porque eu repito, em 98 o Juventude já estava, né, se erguendo muito forte, e o Caxias era um time como é hoje, um time do interior, que tem dificuldades, que tem uma folha baixa, então eu acho que de 2000 o time do Caxias.
E nessa nossa posição ali, a gente tem terceiro, quarto, vaga, a gente pode ir mexendo a todo momento. Na posição dos melhores campeonatos, dos mais importantes títulos gaúchos da história, em qual colocação tu colocaria o Caxias de 2000? Eu? Isso. Qual colocação que eu colocaria o Caxias no melhor campeonato? Cara, foi importante para o Caxias, para o Juventude não foi, para a cidade toda de Caxias não foi, para o Rio Grande do Sul não foi. Eu acho que pelo fato de um time de interior ter voltado a ganhar, né, um título, eu acho que uma oitava colocação. Oitava colocação, então, o esse Caxias Caxias dos que anos não, 2000, Lédio. que não tinha uma empresa como a Parmalat por trás, né? O Juventude era um time, como disse o Brito, com mais investimentos. Inclusive, Brito, há relatos de jogadores da época que o Caxias estava com salários atrasados. Então, foi muito da gestão e ali surgindo um Tite para o futebol brasileiro. É o primeiro título grande assim do Tite de expressão, que alça ele, inclusive, para assumir o Grêmio na temporada seguinte. E eu não me lembro os resultados, Weber, mas foi meio que de lavada, assim, o Caxias meio que amassou o Grêmio, acho que venceu os 2 jogos, se eu não me engano. Na final, o Caxias ganhou por 3-0 na ida. Isso, Gols eu de tinha Gil essa Baiano, lembrança. Ivair e Márcio Ram. Márcio Ram. Márcio Ram. Tava na dúvida aqui. E no jogo de volta foi 0-0. Mas, cara, gerou um grande efeito borboleta no futebol gaúcho, né? Porque é um título que traz o Tite para o mundo, né? Para o mundo do futebol. Um ano depois, o Tite é campeão da Copa do Brasil, que a gente já falou, inclusive, no último vídeo, que até vou deixar aqui no card para quem quiser acompanhar, sobre o Grêmio de 2001, campeão da Copa do Brasil. Como o Bagé disse, um 3-5-2 que o Filipão usou muito de base para a Copa do Mundo de 2002. Então, tudo tem tudo é interligado. Deixa eu perguntar para ti. Ô, Lédio, a gente tá com 2 de Inter, um do Caxias e um de Grêmio. Vamos equilibrar ali? E aí eu vou te dar uma tarefa meio árdua. Escolhe um título do Grêmio agora para comentar pra gente. Vamos lá, um título do Grêmio. Acho que um título que é muito marcante é realmente o de 2006, né? Onde o Inter foi campeão do mundo, campeão da Libertadores. E se eu não me engano, Weber, esse título foi decidido no gol qualificado. Acho que foi 0-0 no Olímpico e 1-1 no Beira-Rio, com esse gol de cabeça do Pedro Júnior, que encobriu o goleiro do Inter na época. Se não me falha a memória, é esse campeonato, onde o Grêmio tinha um time realmente inferior ao Inter. O Inter chega com uma campanha melhor, e aí as nuances de regulamentos, né? O Inter chegou com uma campanha muito superior do Grêmio na final em 2006 e não tinha nenhum tipo de benefício a não ser a segunda partida dentro de casa. 2 empates não favoreciam o time de melhor campanha. E aí, com esse gol, esse saldo qualificado fora de casa, o Grêmio conquistou o título. Interessante que esses anos de glória dos times, normalmente eles não vencem o Gauchão. 2010 o Grêmio também vence o Gauchão, e 2021, ano que o Grêmio é rebaixado, aonde sai o Renato e vem o Thiago Nunes, também o Grêmio vence o Gauchão. Então, esse é um Gauchão que está muito marcado na memória por essa discrepância do time do Grêmio, o Inter ter sido campeão do mundo, mas dentro do estado quem ergueu a taça foi o time tricolor de Porto Alegre. E em qual colocação a gente pode botar? Vamos colocar esse aí em 10º. 10º. Tu concorda, Paulo Brito? O que tu tem a dizer sobre esse jogo? Acho que foi tu que narrou, né? Tu narrou, esse jogo passou na RBS, se eu não estou enganado. Fui eu, sim. Eu concordo. Esse aí em 10º tá bem colocado aí, de 2006, ano do Mundial do Inter. Vamos lá, então. Cara, eu quero falar sobre um agora que foi uma das últimas narrações de título tuas na RBS, Paulo Brito, que foi o Gauchão de 2014, e que tinha algumas peculiaridades. Era um Inter que ainda vivia um período de transição, que naquele começo de ano conseguia novamente o estádio Beira-Rio, que acabou ou não ficando pronto a tempo da final do estadual, ou o Inter não quis correr esse risco de tomar uma corneta. Mas a primeira vitória do Inter na Arena foi nessa final de Campeonato Gaúcho. O Rafael Moura faz 2 gols inacreditáveis, é o cara do jogo, numa virada do Inter na Arena. E depois a gente vê em Caxias do Sul, Paulo Brito, um massacre, 4-1 Internacional, até o gol do Grêmio foi contra do Índio. Então, assim,
a gente vê algumas disputas, a gente vê alguns massacres nessa lista, mas, cara, sem sombra de dúvidas, esse título gaúcho marca bastante, né? E tu tem alguma lembrança desse jogo, Brito? Eu tenho. Isso aí, antes de começar a temporada, o Rafael Moura me mandou não sei como ele conseguiu meu telefone e me ligou, não tinha WhatsApp. Eu ia dizer que ele mandou, não lembro se ele mandou um SMS ou me ligou, pedindo para que eu fosse no Beira-Rio conversar com ele. E aí ele disse, olha, eu já aceitei e eu vi bem caladinho, tô me criticando agora, eu vou arrasar e tu vai ter que me elogiar. Rindo, né, brincando, eu digo, não, faz gol que eu te elogio. E dito e feito. Rafael Moura, centroavante, que jogou no Goiás, e claro, o cara, eu sempre fui assim, aberto, foi mal, eu falo, foi mal, tá indo mal no jogo, fala isso do Vitinho lá no jogo agora, tava mal no jogo, em Caxias, de repente o Vitinho faz 2 gols decisivos. Então o Wanderson aparece pro jogo, dribla para cá, mas não faz gol. E o Vitinho, discreto, ninguém entendeu porque o técnico do Inter tirou o Wanderson e não o Vitinho. De repente ele fez gol. Eu tive que dizer, o Vitinho estava mal, mas fez. E era isso, o Rafael Moura estava mal, falava que estava mal. Fez gol, apareceu bem, estava bem. Então o Rafael Moura me chamou e ele foi decisivo realmente no começo do ano nesse título aí do Internacional. Eu vou colocar a LED na 12ª colocação, até porque a gente tem grandes títulos ainda que a gente não falou. Tu acha que tá de acordo? Tá de bom tamanho, 12º, Weber. Com certeza o Brito traz boas lembranças desse título. E só uma observação, né, curiosidade, o Alan Patrick estava nesse elenco em 2014 do Inter campeão gaúcho. É verdade, tá brincando? É verdade. Da primeira passagem do Alan Patrick. Eu lembro, era titular o Alan primeiro... Patrick? Eu não lembro. Sim, era reserva pela direita. Isso, mas era reserva. Nessa final ele jogou de titular. Ele jogou aberto pela direita. Exatamente. Eu lembro, tem um dos gols que o Brito começa. Olha o Alan Patrick pelo lado direito, a bola vai chegando, feito. Mas ele era bem diferente do que é hoje, né? Meu Bastante. Deus. Ô Paulo Brito, tu falou ali de 95. Tu por acaso tem uma lembrança do gauchão, do Banguzinho do Grêmio? Que o Grêmio acabou levando um time... Muitas. Um time em reserva. Naquela época, a RBS começou a transmitir o gauchão e o Luiz Carlos, o Cacalo, começou a chamar o gauchão de Banguzinho, não sei o quê, o cafezinho. Eu digo, Cacalo. E eu valorizando. Cara, eu tava começando a narrar. O gauchão era a única coisa que a gente tinha para transmitir. Só tinha o gauchão. E o futsal, um jogo por ano, que era a final em dezembro. E aí eu cheio de vontade, né? Começando o gauchão pra gente transmitir e o Cacalo desvalorizando o gauchão. Gauchão, o Grêmio vai botar o Banguzinho. Gauchão, nós não queremos saber. E era o time do Grêmio que tinha um baita time, né? E aí, Gauchão, sai daí com esse, vamos de Banguzinho. E eu xingava ele, brigava com ele, via ele no Olímpico, xingava ele, sai daí com esse teu campeonato. E, cara, eu tinha que narrar aqueles time reserva, contra, meu Deus do céu. E aí eu lembro das discussões minhas com o Cacalo, né? Depois viajamos juntos aí para América do Sul fazer Libertadores da América, acabei fazendo as pazes com ele, mas essas encrencas aí eu fiquei indignado no começo, né, com essa história de Banguzinho. E aí o Banguzinho me ganha o título. Aí é para matar. Sabe, Weber, eu fui buscar a escalação aqui, Paulo Brito, do Grêmio, na final contra o Inter. Não era um time tão reserva assim. Olha só essa escalação. Goleiro Silvio, Marco Antônio, Rivarola, Luciano e Roger. Dinho, mas eles botaram o titular na final que tu tá vendo aí. Exatamente. Aí não deixaram o Banguzinho. Ele não deixou o Banguzinho. Pô, Carlos Miguel, Arce, Paulo Nunes, que na época jogava muita bola, não era assim o Banguzinho. Tá certo, ganharam o título com parte reserva, mas... Eles jogaram o campeonato todo com o Banguzinho praticamente. Quando valia título, eles botaram o time titular. É isso, mas ele jogou toda a fase de classificação, e nós transmitindo o time reserva. E aí é brabo, né, cara? Juvenil... Um ano antes, Paulo Brito, em 94...
teve um dia no final do ano, porque o Gauchão de 94 foi conhecido como interminável, que o Grêmio teve que jogar, por questão de calendário, 3 jogos no mesmo dia. Então, Isso. tu tinha tu tinha 3 times do Grêmio, tu tinha 3 adversários e era todo mundo revezando o vestiário. Tu lembra se tu chegou a narrar algum jogo nesse dia? Não, eu acho que não. Eu acho que esse ano ainda não era transmitido, Weber. Eu acho que ainda sim, não era a era. partir de 95. Porque eu não lembro. Eu não lembro de ter narrado nenhum desses jogos aí, que foram diferentes, né? Imagina jogar 3 jogos num dia. Foi por isso que no outro dia, no outro ano, o Cacalo irritado disse: eu vou jogar agora com Banguzinho, isso é uma vergonha, não sei o quê. Mas jogar 3 jogos num dia para. Eu não sei o que aconteceu aquele ano, não sei o que aconteceu, não lembro o que aconteceu para ter essa bagunça aí de 3 jogos no mesmo dia. Que barbaridade. Mas e esse Gauchão de 95, então, em que posição que a gente pode colocar, Britinho? Cara, eu vou dizer pra ti, de tão irritado que eu tava aquele ano com o Banguzinho, eu acho que eu deixaria em 20º. Mas de 95, deixa eu ver os outros aqui para ver se tem alguma coisa mais. Que posição daria para botar os outros? 95, 90. Cara, esse do Banguzinho aí, o próprio Grêmio desvalorizou, né? Eu acho que deixaria ali em 17º. Maravilha, então, 17º, o Gauchão do Banguzinho, que como o Led falou ali na final, não era tão Banguzinho assim também não. Deixa eu perguntar então agora, o Paulo Brito, eu já te perguntei de algum gauchão que te marcou de Grêmio, eu já te perguntei de algum gauchão sobre interior ali, dupla Caju. Agora eu quero saber do Inter. A gente tem ali 1945, rolo compressor, 1969, o primeiro título do estádio Beira-Rio, 91, aquela quebra do tabu, 2008 é o 8-1 do Juventude, e 2011 é o ano que teve aquele Grenal do Falcão e do Renato Brito. Esse de 69, deixa eu ver se eu começo aquela fase maravilhosa do Inter. Se eu não me engano, é Gainete, Laurício Scala, Pontes e Sadi, Carbone, Tovar e Dorinho, Valdomiro, Cláudio Miro e Gilson Porto. É mais ou menos isso? Aí começa aquela fase da grande time de 70, começa em 69. Eu acho que na lateral esquerda era Jorge Andrade. Na ponta esquerda talvez seja o Valdomiro, Cláudio Miro e Gilson Porto. Gilson Porto na ponta esquerda. Será que era esse time de 69? Que é o time que começou aquela... Eu não tô achando a escalação daquele dia em Mas é mais ou menos isso, Weber. Mas eu tô vendo... eu tô vendo algumas escalações aqui e todas são parecidas com o que tu... Daltro Menezes. Então deixa eu te dar aqui, ó, como um colorado recentemente revelado, eu vou te dar essa escalação aí. Então, Gainete, Laurício, Scala, Pontes e Sadi, Carbone, Tovar, Dorinho, grande Dorinho, está na base do Inter hoje, observador de talentos, Valdomiro, Cláudio Miro e Gilson Porto na ponta esquerda. Na lateral tem uma dúvida se era Jorge Andrade ou Sadi na lateral esquerda. Mas talvez os dois. No jogo que eu tô vendo aqui, o Sadi era titular, que eu tô vendo o Grenal do primeiro turno. Então era o Sadi. Se eu não tô enganado, tá? Até vou pesquisar aqui para não tá falando bobagem. Mas não teve uma final em si, foi um quadrangular. Exatamente, foi um octogonal final e o Inter acabou se dando melhor do que o Grêmio. Mas, Gilson Porto, Brito. Gilson Porto é aquele que virou técnico depois? Não, acho que o Gilson Porto não foi técnico. Não, eu nunca ouvi falar do Gilson Porto depois. Mas, cara, esse Grenal, que tu sabe a escalação quase de cor, me diz aí, Paulo Brito, um Grenal importantíssimo, o primeiro da era do Octa. Sim, eu quero saber a tua posição agora que a gente coloca esse Grenal. Esse gauchão, na verdade. Eu? Tu mesmo. Cara, Lédio, me ajuda aí, cara. Eu tenho Quantos Grenais eu tenho, Weber? Foi tu que fez o cálculo para mim esses dias? 132, eu acho. Eu acho que é por aí. Sabe o que é isso? Como é que eu vou lembrar de um Grenal? Eu acho que 132, sabe o que é isso, cara? É muito Grenal.
Cara, o que tu tem de Grenal, eu acho que tem muita gente que não tem de copo de água bebido, né? Impressionante. Cara, se tiver Grenal este ano, este vai ser sensacional. Se tiver Grenal nas finais do Charmoso, e tomara que a gente, eu, né, vocês vão estar, mas tomara que eu esteja vivo daqui a uns 20 anos, gravando o arquivo aqui. Lembra do Grenal de 2025? Mas eu acho que eu não vou estar aqui daqui a 20 anos. Eu acho que Vai vou, tá né? sim, vai tá sim. Vira essa boca pra lá, Betinho. Eu acho que vou. Mas esse de 2025 aqui, pelo que está se falando, que, meu Deus do céu, que está sendo valorizado esse Charmoso, e depois muita gente diz, esse Ruralito não precisa ter mais. Que isso? Olha o que estão valorizando esse gauchão agora. Meu Deus do céu. Então, Mas cara, eu acho que se tiver Grenal agora vai ser o melhor dos últimos anos, hein? Esse de 69, o Lédio, só tem octa por causa dele. Então talvez a posição dele tenha que ser acima. Eu colocaria na 9ª colocação, porque ainda acho que tem alguns ainda que ficam acima. Não sei se você concorda comigo. Tô fechado, pode ser. E esse foi no Beira-Rio já, né, Weber? Acho que é o primeiro do Beira-Rio já. Então é importante, tem Cara, esse fato histórico. Tem um vídeo aqui, até inclusive eu sugiro a todos acompanharem aqui no Arquivo Futebol Clube, só descer um pouco mais, que conta o processo de construção do Beira-Rio e a construção do Inter da década de 70. Tem uma parada que é o seguinte, o Internacional, e depois a gente vai ver ali o time do Grêmio de 68, o Inter ficou um bom tempo sem ganhar gauchão. Ficou um bom tempo apanhando no Grenal, porque o Inter, o dinheiro que tinha era usado na construção do estádio e não na montagem do time. E se tinha uma corneta de que, cara, o Inter não tinha os melhores jogadores, mas tinha o melhor cimento, tinha o melhor tijolo, tinha os melhores pedreiros e tudo mais. E uma coisa que acontecia é que o Inter mandava os seus jogos nos eucaliptos e muitas vezes o Inter ou perdia ou não jogava bem, e a torcida ia embora do estádio depois do jogo e ia pro Beira-Rio para ter uma coisa para se animar, para ver os caras construindo aquele estádio imponente que tá de pé até hoje e vai ficar assim por muito tempo, e que é a casa de todo Colorado. Mas vamos falar, Led, então, do... Pode escolher aí. Você quer falar um de Inter, quer falar um de Grêmio? Tem um aí quer que é pegar um muito de emblemático, né, Lucas Weber? A gente tem uma foto que ela entrou aí para a posteridade, que é o de 2011, do Alessandro erguendo a taça dentro do Olímpico, a última volta olímpica do estádio é colorada, e desse cara que machuca demais os gremistas, né? O D'Alessandro, ele é tudo que a torcida do Grêmio sempre quis como ídolo, só que ele veste vermelho. Desculpa, torcedor gremista. O D'Alessandro, ele é muito colorado, e esse título dentro do estádio olímpico, ele é emblemático para nós. Também foi a disputa entre Falcão e Renato, né? Tem toda essa simbologia. Jogos foram 2-3-2, a disputa nos pênaltis. O Inter conseguiu vencer a segunda partida lá no Olímpico, então esse é um gauchão que ele vai ficar marcado para sempre. Eu colocaria ele em quarto lugar. Quarto lugar, então. Tu assina com o LED, ô Britinho? Sim, eu acho que esse aí, com o D'Alessandro vibrando no Olímpico, em quarto. Eu até estou olhando as outras fotos aqui, se tem mais importante, né? Mas eu acho que um quarto lugar aí tá bom. Tá bem. Eu já vou colocar na terceira colocação, até quero saber se vocês concordam comigo, o heptacampeonato do Grêmio de 68. Eu acho que é um título importante, até porque se a gente for pegar na história ali, ele é o título que encerra um período, se eu não estou enganado, acho que de 11 títulos do Grêmio em 12 anos. Então, assim, é um período também muito hegemônico, Sim. é um período em que, como eu falei, o Inter usava os seus recursos para construir o Beira-Rio, mas também é um período muito importante para a história do Grêmio, então eu colocaria na terceira colocação, não sei se vocês assinam comigo. Tu tem essa escalação aí, Weber? Agora tu me pegou. Eu acho que o Everaldo, do campeão em 70 pela seleção, estava nesse time aí, 60. Boa lembrança. Lateral esquerdo, né, Brito? Tudo bem. Lateral esquerdo. Boa lembrança. Mas enfim. Aqui, ó. Eu tenho. Foi um 4-0 o último jogo.
Um abraço pro pessoal da Grêmiopédia, que tem, cara, assim, o conteúdo de Grêmio, de história e tudo mais. A melhor base de dados que se tem é da Grêmiopédia. O Grêmio tinha, ó, Brito, vamos ver se tu te lembra. Alberto, Altemir, Paulo Souza, motorista de táxi, Alberto. Tem mais. Áureo, Everaldo na lateral esquerda, como tu falou. Áureo, Marlin Verne, Everaldo, campeão do mundo em 70 na lateral esquerda. Quem mais? Cléo, Jadir, Babá, Joãozinho. Aí na frente, Alcindo e Volmir, o time do técnico Sérgio Moacir Torres. Volmir Massaroca na ponta esquerda. Jogou no Inter também. É isso, era um time de qualidade aí do Grêmio em 68. E eu tô vendo Mas não aqui lembro. Eu tinha 8 anos. O Inter era treinado pelo Oswaldo Rola, que é o Foguinho, que, cara, fez história pela dupla Grenal. Tinha uma boa base daquele time que viria a ser campeão no ano seguinte. Cláudio Miro, Valdomiro, Dorinho. Depois o Carlitos entrou no segundo tempo. Então, cara, um grande time que tinha o Inter, um grande time que tinha o Grêmio, duas grandes instituições. Vamos Deixa eu puxar um de Grêmio aqui, Weber. Posso puxar mais um Grêmio? Tem um campeonato que é muito marcante para a torcida colorada, porque foi um ano onde o Inter se reforçou, trouxe grandes nomes. O Dunga tinha voltado para o Inter, não conseguiu render tudo que a gente imaginava, que é o ano de 99, onde surgiu o maior jogador em termos de qualidade na história do futebol gaúcho. O que o Ronaldinho fez nesse campeonato foi espetacular, né? Mostrando para o mundo a qualidade, que depois se comprovou sendo eleito 2 vezes o melhor do mundo, campeão pela seleção, enfim. O Ronaldinho, o gaúcho, ele dispensa apresentações do que jogava, né? Ele era, eu acho que ludicamente falando, Weber, ele era e ele é o maior jogador que eu vi atuar dentro de campo. Eu vi Ronaldo Fenômeno, eu vi Romário, nós vimos Messi, nós vimos Cristiano Ronaldo, mas o que o Ronaldinho fazia com a bola era espetacular. Por isso eu quero colocar esse gauchão de 99 em 7º, porque em 6º eu já tenho outro para inserir na sequência, Paulo Brito. O Ronaldinho acabou com o futebol gaúcho naquele ano. O que ele fazia... E ali nasceu realmente, né, o irmão do Assis. Até então, o irmão do Assis. O Assis jogava muita bola, hein? Ninguém mais falou do Assis porque ele passou a ser irmão do Ronaldinho. Mas o Assis, campeão da Copa do Brasil, com o Cláudio Duarte, né, naquele ano de 89, ele jogava muita bola. Muita bola. E foi 89 ou 99, aquela final do Grêmio Esporte. 89, a primeira edição. Então o Assis jogava bola e depois passou a ser irmão do Ronaldinho. Mas o que o Ronaldinho fez naquele campeonato, eu vou te contar. O Dunga voltando, realmente, foi o ano que eu lembro muito desse gauchão. Foi aquele que eu tive que sair correndo lá em Ijuí. Meu Deus do céu, esse gauchão de 99 tem muitas histórias. 99, a volta do Dunga, ano que ele fez aquele gol de cabeça contra o Palmeiras, salvando o Inter da 2ª divisão no Brasileirão. Mas enfim, nós estamos falando de charmoso. O Brasileirão não é charmoso. Não é, velho. Exatamente. Só o e essa coisa de raiz aí. Cara, o que eu brigava com o Pedro Ernesto. O Pedro Ernesto que chamava o gauchão de Ruralito. E como ele era da rádio, era da TV, e o gauchão era da TV, e ele não tinha obrigação de gostar do gauchão. Aí o Pedro Ernesto me xingava tanto nos estádios, quando a cabine era ruim. Sai daí, tu fica dizendo que isso aqui é bom, esse gauchão charmoso, só tu mesmo. Nós ficamos sem nos cumprimentar há alguns anos, eu e o Pedro Ernesto, porque ele xingava o gauchão, chamava de Ruralito, e eu defendia, né? O gauchão é bom, tu que não sabe aproveitar, não sei o quê. Ô Britinho, fala pra nós, Pedro Ernesto é um pouco malo ou não? Não, tu tá errado, ele não é um pouco não mala. É. Ele é muito mala. Paulo Brito, senhoras e senhores. Eu ia dizer, não é. É muito mala. Mas é um grande... Olha, o Fábio Koff uma vez disse para ele uma coisa que eu concordo. Ele é um grande comunicador. Ele faz tudo com o microfone. Ele canta, ele narra, ele era repórter, ele apresenta. Ele é bom comunicador, só que é mala. É mala. É uma mala. É que para quem não conhece o senhor Paulo Brito, aqui essa lenda da narração esportiva, o Brito, ele chega no estádio, ele senta no lugar dele, ele narra, ele não incomoda ninguém, ele não pede nada, ele faz o trabalho dele com excelência,
pega as coisas dele. Se o Inter não vence, ele fica puto. Se o Inter vence, ele vai para casa mais contente. Então, além de ser um exímio narrador, o senhor Paulo Brito é um baita ser humano. Então, fala com propriedade, Paulo Brito. Cara, eu assino embaixo com tudo que o Lédio disse, principalmente na parte que ele fica muito puto quando o Inter perde. Cara, o que o Paulo Brito... Principalmente quando ele não se identificava. O que eu já ouvi do Paulo Brito murmurando com o time do Inter depois do jogo é um negócio inacreditável. Aquele ano do Fluminense, né, da Libertadores, quando o Inter estava classificado, e de repente em 5 minutos o Inter foi eliminado, eu não acreditei no que eu vi. E eu não tinha revelado que eu era colorado ainda, mas eu sentia lá no fundo da alma. Doía no coração. Cara, eu fiquei sentado no meu lugar lá naquele pupitre até as 2 horas da manhã, chutando tudo que tinha embaixo. Não é possível, aquele ano foi doloroso. Aquela eliminação para o Fluminense, ela foi dolorosa. É para matar. Eu acho que eu já sei qual desses títulos aqui o Lédio tá guardando para a sexta colocação, então vamos fazer um pouco de mistério. Eu queria colocar na 11ª colocação o Juventude de 98, Paulo Brito, que foi o início da Toca, né? Se a gente tem, e depois a gente vai falar ali do Gauchão de 2008, mas a Toca, ela começa com o Gauchão de 98 e ela termina com a Copa do Brasil de 99 sendo o auge, e aí depois ela se encerra por vez no ano de 2008, quando o Inter toca 8-1. Mas tu concorda comigo, tá bom para esse título do Juventude a 11ª colocação? Eu concordo, 98 o Juventude começou a ser um time maior no Rio Grande do Sul, né? 98 o Juventude tinha tinha aquele Paulo Sérgio, que era de Pelotas, na lateral esquerda, tinha o Galiano, tinha o Lauro, tinha muitos jogadores de qualidade, e começou a crescer, tanto que em 2000 foi campeão da Copa do Brasil com o Valmir Louruz de técnico, enfim. Eu vivia muito Juventude, eu viajava no mesmo avião que o Juventude. Eu fui junto com o Juventude para Goiás, quando o Juventude subiu para a primeira divisão do futebol brasileiro. Eu fui no mesmo avião, na volta deu problema no avião, nós paramos no interior de São Paulo, tivemos que dormir lá no interior de São Paulo, os jogadores todos foram para um bar tomar cerveja, eu fui junto. Tu vê o que era o futebol antigamente, o narrador junto com os jogadores num bar, tomando cerveja, cara, contando história, contando piada. Eu lembro direitinho daquela mesa de bar, lá no interior de São Paulo, eu não lembro que cidade, que o avião teve que fazer um pouso na volta, e aí tava lá, eu lembro que tinha aquele Paulo Sérgio, tinha o Jardel, que era ponta direita, enfim. O Mabilha tava nesse time já ou não? O Mabilha, não lembro. O Mabilha? Não tava. O Mabilha era na Copa do Brasil, né? O técnico era o Ivo Wortmann ou era o Lorissandro em 98, Weber? Eu sempre me confundo esses dois. Eu lembro que era um desses dois. Não, nem um dos dois. 98 era aquele carioca lá, o Julinho... Eu não lembro o sobrenome dele, cara. Julinho... Deixa Machado. eu pegar aqui, o computador tá na carroça. Era Julinho... Será, Britinho? Eu acho que era o Lorissandro ou o Ivo Wortmann, não lembro qual dos dois. Pode ser, posso estar errado. Eu lembro que realmente em 2000 era o Valmir Louruz, já deu técnico, depois veio pro Inter, inclusive. Eu acho que em 98 foi aquele Julinho. Eu acho que esse foi o que subiu para a primeira divisão, ou talvez o Ivo Wortmann que subiu. Agora me foge a memória. Pode ser que o ano que subiu para a primeira divisão tenha sido aquele Julinho, eu confundo muito isso, 98, o título do Gauchão pode ser que não. Pode ser que não. Deixa eu buscar aqui, técnico. Se tu conseguir me ajudar nessa aí, o Lédio, que o meu computador... Lorissandri, 98, Weber. Lorissandri. Isso, venceu a partida de ida no Jacone por 3-1 e o de volta em Porto Alegre ficou no 0-0. Grande Lorissandri. Eu vou fazer uma alteração aqui, Lédio. Não sei se tu concorda comigo. Vou puxar o título de 2014 para a 13ª colocação e vou colocar o dia que o Inter rasgou a Toca, 8-1 no Juventude, gol de cavadinha do Klemer na 12ª. Tu vem comigo? Então, fechado. Esse jogo foi muito importante para exorcizar essa lenda de que o Juventude era a Toca do Inter. Teve algumas eliminações frustrantes, teve aquela da Copa do Brasil que nós falamos no outro episódio, teve esse gauchão de 98 que o Juventude venceu sobre o Inter, e em 2008 o Inter foi à forra
patrolou o time do Juventude, e esse time do Inter era bom demais, Lucas Weber. Que timaço o Inter tinha quando ergueu essa taça lá em 2008. E aí, o Paulo Brito, eu acho que já está na hora da gente colocar ali na 14ª, na 15ª, algum título do interior, né? Acho que a gente tem que dar uma valorizadinha ali. E eu quero te perguntar, o que para ti é mais impactante? O Renner de 1954, o Renner, inclusive, não é um clube extinto, não está mais entre o Renner ou o clubes. Novo Hamburgo 2017? Cara, Ou eu o acho Novo Hamburgo de 2017, que também foi uma grande campanha, né, Brito? sim, Beto Campos, gente boa demais, acabou morrendo depois, não dá pra entender coisas do futebol. Ele foi campeão gaúcho com o Novo Hamburgo, que hoje está na segunda divisão. Ou seja, logo depois de ser campeão gaúcho, o Novo Hamburgo foi para a segunda divisão. E o Beto Campos, decepcionado com o cara, o Beto Campos foi campeão gaúcho e no outro ano ele não tinha emprego. É uma coisa impressionante o futebol. E acabou morrendo, estressado, sem dinheiro. Não dá para entender, né? Um baita treinador, Beto Campos, o filho dele, o William Campos, hoje está brilhando aí, né? Então, cara, esse título de 2017, o Novo Hamburgo, eu acho que não vai lá para a sexta, Weber. Eu acho que o título daquele de 45 do Inter ali, eu acho que esse é o rolo compressor, né? É o rolo compressor. Eu acho que esse título aí do rolo compressor teria que ir lá para a sexta posição. Eu tô fechado com o Brito, Weber, só para opinar sobre esse título do rolo compressor, eu quero fechar com o Brito, porque se nós estamos aqui 80 anos depois falando de um time que ergueu uma taça, é porque esse time era espetacular. Então o rolo compressor merece essa sexta colocação. Agora, o título do Novo Hamburgo de 2017, ele é fantástico. Um time com menos investimento, que eliminou o Grêmio na semifinal e o Inter na final, e foi campeão gaúcho. Realmente o Novo Hamburgo também merece todos os créditos, que não é nenhum demérito ficar ali em 14º dessa lista, por exemplo, porque são os 20 maiores de todos os tempos. É verdade. Cara, o Novo Hamburgo, assim, as pessoas lembram um pouco da campanha do Novo Hamburgo. Cara, o Novo Hamburgo liderou de ponta a ponta o Campeonato Gaúcho da fase de grupos, eliminou um Grêmio na semifinal que estava jogando Libertadores, o Grêmio seria campeão da América Weber, no jogo. O Grêmio popou na Libertadores para jogar o Gauchão contra o Novo Hamburgo. Contra o Guarani do Paraguai, lá em Assunção, o Grêmio poupou, perdeu nos pênaltis pro Novo Hamburgo. Novo Hamburgo chegou na final contra o Inter, claro, o Inter tinha todo o problema da situação dos goleiros, mas o Novo Hamburgo não jogou na casa dele, o Novo Hamburgo não jogou no Estádio do Vale, teve que jogar no Estádio Centenário e mesmo assim foi campeão, por isso que eu coloco ele por isso que a gente coloca ele na 14ª colocação. E o título de 91 ali, o Lédio, eu achei que era o teu sexto colocado, me surpreendi, tu colocou o rolo compressor na sexta colocação. Já que a gente pode colocar esse título de 91 aí? É que eu entendo que tem uma geração de colorados que vai ter uma memória afetiva muito forte com esse título. Né? Tu mesmo disseste que o Baldassi invadiu o campo, enfim. Como eu sou de uma geração mais nova... Presidente do Internacional presidente também, que tem mais ou menos contemporâneo ao Baldassi, eu não tenho uma lembrança forte desse título. A minha primeira recordação de futebol é da Libertadores de 93 do Inter, que o Inter fez uma campanha péssima, eu tinha 5, 6 anos. Esse título de 91 eu não tenho recordações, mas eu entendo que ele é importante para essa geração de colorados, início da década de 90, depois o Inter ergueu a Copa do Brasil de 92, eu colocaria esse título em 15º, Weber. Não sei se o Brito tem uma recordação mais forte dessa taça. Não, aí, também, Britinho? colocaria, eu acho que tá bom 15º. Eu acho que tá bom. Espero que o Baldasso não esteja vendo essa live. E espero que vocês que estão assistindo não comentem com o Baldasso que a gente fez isso, que senão... Mas aí a gente tem agora 4 títulos separados aqui. Curiosamente, né? Todos eles do Grêmio? Não, o 54 é Renner. Mas a gente tem 90. Cara, eu colocaria o de 90 na 16ª colocação. Até porque o de 90 é um hexacampeonato gremista. Se o título de 91 para o Inter é importante, muito tem a ver por causa do hexacampeonato do Grêmio nos anos 90. Vocês estão comigo nessa? Estamos fechados.
E o fato de ter 3 colorados aqui, as últimas 5 posições serem Grêmio e Renner, é a absoluta coincidência, tá? Ai, ai. Tá, então vamos lá, me ajudem agora com esse final ali. O que a gente faz, o Lédio e Brito? Eu gostaria de ver o Renner ali em 18º, na frente dos outros 2 títulos, porque, pô, era um time que era de uma fábrica. Os jogadores, eles tinham É outras verdade. e foram campeão gaúcho no ano de 1954. E fica a lembrança. O Renner não é bicampeão? Não, o Renner é uma vez É o campeão. Bagé. Não, o Bagé, Guarani né? de Bagé. O Isso. Guarani de Bagé. Guarani de Bagé, porque se chamar errado lá da briga. Né? Exatamente. Cara, o Guarani de Bagé ganhou em 1920. O Renner está sendo desvalorizado, eu acho, nessa 18ª. O Renner era muito conhecido, o Renner foi uma fábrica realmente. Eu acho que está muito. Eu não me dei conta, mas o Renner merecia uma posição mais honrosa nessa tabela. Na próxima a gente traz o Haroldo de Souza, porque daí o Haroldo de Souza viu esse time do Renner jogar, daí ele bota mais pra cima. O Haroldo não. Eu vou colocar o Renner. Não, o Haroldo não narrava ainda, né? Maldade, né? Sacanagem. Ó, aqui tá a opinião do programa. As roupas na Renner estão muito caras e por isso que a gente colocou na 18ª colocação. Se tiver um descontinho ali, ou as tintas Renner também, que quiser patrocinar a gente aqui do canal. Mas eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou colocar na 19ª colocação o Grêmio de 2024, pelo heptacampeonato. Eu discordo. E eu vou deixar... Vai, então. Eu discordo, porque esse título de 2024 teve um pênalti do senhor Kaique no atacante Gilberto, que não foi marcado. A gente está vivendo aí essas questões de arbitragem. Esse campeonato aí deveria ficar em 20º lugar. Cara, eu achei que o corte que eu teria teu, Lédio, legal, seria da expulsão do D'Alessandro e do Daniel Bins. Mas agora tu veio com essa. Então vamos lá. Tu concorda com o Lédio, ô Brito? Concordo. Eu também acho. Estou fechado com o Lédio. Tá, e aí, Lédio, fala um pouquinho desse título de 2019. Cara, se tu for parar pra ver, tá? É inacreditável o que aconteceu na final do Gauchão de 2019. Primeiro que não foi pênalti. Esse é aquele que o André Balada perde um pênalti no tempo normal e depois faz na decisão de pênalti? Esse mesmo. Deus. Nico Lopes bateu pessimamente aquele pênalti, desgraçado. Mas que sacanagem, é complicado. Ô Paulo Brito, quer fazer alguma alteração nessa lista? Quer fazer alguma troca? Por ti tá bom assim? O que manda? Cara, eu estava observando agora aí as colocações, eu acho que está tudo bem colocado. 76, 77, 68, enfim. Eu acho que temos os 20 charmosos aí, mais charmosos. Eu acho que está bem distribuído desse jeito aí na tabela. E tu, Lédio Legal? Eu tô fechado com o Brito, tá bem distribuído, mas a maior qualidade dessa lista que nós elegemos é a imparcialidade e que nossas memórias afetivas em nenhum momento afetaram na ordem dos fatores. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Só para passar para a rapaziada, tá? A gente tá gravando no dia 24 de fevereiro. A gente ainda não sabe nem qual vai ser a final do Campeonato Gaúcho. Mas, Lédio Legal, se a gente hoje fosse pensar nesse título de 2025, independentemente do que aconteça, ele ficaria na parte de cima. Eu colocaria na 5ª colocação. Porque ou tu tem um Grêmio octacampeão, ou tu tem o Internacional quebrando uma sequência que pode fazer o Grêmio ser octa, ou tu tem mais um título para dupla Caju no interior. Tu concorda comigo? Eu colocaria, caso o Inter vença, tá? Eu vou dar esse lado porque é a única coisa que eu consigo imaginar. Eu colocaria em 3º lugar, porque o Inter não bem chega às finais faz 2 anos, é quebrar uma hegemonia do Grêmio. A gente está tendo toda essa polêmica de arbitragem, só que o discurso está pronto, Weber. A narrativa ela já está escrita. Se o Grêmio vencer, vai ser contra tudo e contra todos, o Grêmio é octacampeão. E se o Grêmio perder, vai ter perdido porque foi prejudicado pela arbitragem. Quem tem os meios de comunicação em massa
controla a narrativa. E é isso que está sendo escrito no ano de 2025. Por isso, torcedor colorado, larga de mão aqueles que têm interesses escusos por trás e vem com a gente no canal do Baldaço. No canal do Baldaço, no Arquivo Futebol Clube, no canal, nas redes sociais do eu tô no arquivo aqui, eu não tô no lugar errado. Não, mas tá certo, o discurso vale pra tudo. Ou no canal do Paulo Brito também, né, Britinho? Também, Chimarrão com Brito, melhor live diária falando sobre Inter e futebol. Maravilha, então, a gente fica Maravilha. esse grande... Cara, ficou muito boa essa lista, ficou muito legal mesmo. Paulo Brito, um abraço pra ti. Faz o teu jabazinho, como é que as pessoas podem te acompanhar, lives diárias, explica aí e tudo mais. Pois é, meu jabazinho, minha live quase que diária, né? No meu canal do YouTube, depois do Debate Raiz ela começa e esperando o pessoal aí chegar a hora que der, né? Para acompanhar sempre no começo da tarde aquela live lá, batendo papo com o Gil e atendendo todo mundo. Belezinha, belezinha? Lédio, até semana que vem. Cara, tu é bombado no Instagram, né? Toda hora tem algum corte do Lédio legal. O homem o homem é fenomenal. Sigam o Lédio legal. Muitos elogios em sua maioria, né? Só que não. Primeiro que conta história quem tem história para contar. É sempre bom compartilhar momentos com quem escreveu tantos títulos importantes na história desse estado. Feliz de estar aqui com o Paulo Brito mais uma vez. E até a próxima. Um abraço, Lucas Weber. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, muito importante. Sigam o Brito, sigam o Lédio, sigam o Arquivo em todas as redes sociais, @Arquivo Futebol Clube. A gente fica por aqui. É isso. Um abraço, até a próxima e tchau!